Boa noite. Este pequeno trecho que agora gravo, de nossa 8ª aula, ou seja, sobre a sofística, que, como já disse, é a primeira grande queda da história da filosofia, queda em que se funda o relativismo. Este pequeno trecho gravado, agora gravado, servirá apenas de apresentação a uma aula que já foi gravada em outro espaço. Uma aula que fez parte de um curso que durou alguns meses, em que tratei da ética e da política dos sofistas a Santo Tomás de Aquino. Como a aula gravada neste curso ministrado no Centro Cultural Banco do Brasil eu a considerei realmente boa, optei por aproveitá-la neste curso. Esta apresentação serve então apenas para explicar este fato, para que vocês não estranhem o ir ao ar, uma aula ministrada em outro lugar. E veja que no YouTube já apareceu, se não me engano, já apareceram 10 minutos dessa aula, mas ela ao todo tem 1h e 50 minutos. Então serve para isso e para dar alguns dados ao modo de preâmbulo sobre a sofística. Primeiro, toda ela, ou seja, o suceder de seus diversos representantes, transcorreu ao longo desse repleto século V a.C. Ao longo dele. Vai desde Protágoras até os chamados sofistas políticos. Este é o primeiro dado. Segundo, reafirmar o que é dito mais profundamente ao longo da aula que vocês já verão. Se pode reduzir o conjunto das doutrinas sofísticas a um denominador comum, será este: a utilização da retórica enquanto eubulia, em grego, ou argúcia, para a obtenção, o conseguir algum êxito na democracia ateniense. Seja esse êxito traduzido no conseguir certos postos, seja esse êxito traduzido no sucesso diante de um tribunal ou diante de uma assembleia, diante de uma plateia. A argúcia, a eubulia como motor, como instrumento para o sucesso na democracia ateniense. Tanto isto é verdade que bastou que terminasse a democracia ateniense para cair no mais completo descrédito o que se chama mal filosofia sofista, porque de filosofia pouco tem. Tem muito de argúcia, tem muito de retórica neste mau sentido, não no sentido que lhe dará Aristóteles. Veremos isso bastante detalhadamente na aula que se seguirá a esta breve apresentação. A sofística inteira, repitamos, pode reduzir-se ao uso o mais talentosamente possível da retórica no sentido de argúcia, de eubulia, para o êxito na recém-forjada, na recém-criada democracia ateniense. Em certo sentido, pode-se, pois, dizer que a sofística como um todo é em função e em decorrência da democracia ateniense. Será a sofística
perfeitamente soterrada por Sócrates, por Platão e por Aristóteles. Ou seja, esse período áureo, esse auge do pensamento humano, esse período magno da filosofia, esse período maior da filosofia grega e da história da filosofia em geral. Será perfeitamente executado, não restará nada da sofística. Pois bem, no mais, explicar-se-á perfeitamente a aula que vocês assistirão agora. Só uma solução. No meio da aula, duvidei eu de certa pronúncia do nome de um dos sofistas. Pródico de Céus. Disse eu que duvidava desta pronúncia pela minha imperícia em grego. Pois bem, essa é uma das formas possíveis de dizer o nome, embora o melhor seja dizê-lo pródico ou pródicos de Kéus, já que se trata de transliteração do capa, ou seja, o som de K. Mas, como se pode transliterar também esta letra grega pelo C, daí decorre a escrita Céus com C e a consequente pronúncia. Ainda uma mera simples e breve observação acerca da aula. Creio até que ela ganha em vivacidade, porque dada para uma plateia razoavelmente grande, o que ganha o certo dinamismo da aula presencial. Portanto, creio que fiz uma boa opção em aproveitar esta aula e, ao final dela, voltarei dando algumas precisões acerca do tema, em particular sobre o movimento derradeiro último da sofística, que é a sofística erística e política. Boa aula e voltaremos ao final dela. Boa noite. Vamos então para mais uma aula desta parte do curso, que é relativa à ética política. Pois bem, como dito, eu vou tratar hoje aqui, essencialmente, centralmente, espero terminar na aula de hoje, o capítulo sobre os sofistas. A importância desse capítulo não reside na importância dos próprios sofistas, que, como já antecipei, e como dizia Aristóteles, são espécies de biscateiros do saber. Mas tem uma importância dupla. Primeiro, por que, depois de um início tão brilhante da filosofia grega, com os chamados filósofos da natureza, que, por bem ou mal, no meio da confusão, superaram aquilo que eu chamei de longa noite da ignorância, com uma pergunta essencial, e que só surgiu na Grécia e não em outra cultura, nem Egito, nem Babilônia, só na Grécia. Qual a origem? Qual o princípio com letra maiúscula das coisas? Essa é a grande contribuição que aquele primeiro filósofo chamado Tales de Mileto, primeiro filósofo da physis ou natureza, deu para o pensamento. Pois bem, com 1000 contradições entre os próprios chamados filósofos da physis, eles deram enormes contribuições, mas foram abruptamente, ou como preferem alguns, abruptamente, substituídos no panorama da filosofia por homens chamados sofistas. O que quer dizer sofista? Sofista quer dizer o possuidor do saber, aquele que tem o saber, o sábio. Isso quer dizer sofista. No entanto, como tentarei demonstrar aqui ao longo da aula, eles são exatamente o oposto disso, né? Dizia Platão dele coisas tremendas, como são mercadores em busca de jovens estudantes ricos, biscateiros, exatamente esse termo é de Platão, no Sofista, no seu diálogo Sofista, biscateiros do saber, vendedores de seus próprios produtos científicos, atletas da disputa, e coisas assim. Os qualificativos de Platão abundam no sentido negativo.
Aristóteles segue sua linha e vai dizer que os sofistas são mercadores de um falso saber, de um aparente saber. Bom, eu vou tentar evitar aqui as questões menores, como se era válido ou não eles cobrarem pelo que ensinavam. Eles se consideravam essencialmente educadores e cobravam pelo seu ensino. Daí a crítica de Platão, e daí o apodo de mercadores em busca de jovens estudantes ricos. Veja que não era prática na Grécia de maneira alguma receber pelo ensino do saber. Aliás, nós estamos na boa linha, porque não estamos recebendo nada aqui, né? Pois bem, eu vou fazer uma espécie de contraponto com o historiador da filosofia chamado Giovanni Reale, né? O livro dele tem aí na livraria da Travessa, chamada História da Filosofia Antiga. Eu vou fazer um contraponto exatamente porque discordo radicalmente das conclusões a que ele chega com relação aos sofistas, não? Muito bem. Por que então surgiram os sofistas, deixando de lado a pergunta qual o princípio das coisas, que deu origem, que deu nascimento, que foi a semente do próprio filosofar ocidental, e surgem esses homens que se consideram essencialmente educadores e tratadores, abordadores de temas relativos ao humano, aos costumes, aos usos dos homens, à própria vida humana, esquecendo-se de questões quaisquer metafísicas. Por que o surgimento? Antes de mais nada, tem certa razão Giovanni Reale ao dizer que eles nascem no vácuo de uma crise da própria filosofia da natureza. Veja, entre os principais filósofos da física ou naturalistas, existiam dois muito famosos, Parmênides e Heráclito. Para Parmênides, o ser era uma espécie de círculo perfeito, imóvel, né? Imóvel. É dele a famosa frase: o ser é, o não ser não é. Heráclito vai para o outro lado e afirma que, ao contrário do que diz Parmênides, pantarrei, tudo flui. Não pisamos no mesmo rio duas vezes, porque ao entrarmos nele pela segunda vez, ele já não é o mesmo rio. Por outro lado, encontraram alguns desses filósofos um princípio, outros encontraram vários. Houve até os que não encontraram nenhum princípio. Alguns diziam que o princípio era água, outro fogo, outro ar, outro indefinido. Algum brilhante chegou a dizer que era uma mente inteligente. O princípio era uno, era múltiplo, a querela entre monistas e múltiplos, entre monismo e multiplicidade. Pois bem, toda essa querela longa entre esses filósofos da física, esses filósofos naturalistas, de fato, chegou a um beco sem saída. Dali já não se passava. Pois bem, mas isso em si explica o surgimento de uma filosofia que, em verdade, não se preocupa com o essencial da filosofia, que é saber o princípio e a origem das coisas? Uma segunda razão aduzida por Giovanni Reale é o momento político. De fato, com efeito, era o momento do surgimento da chamada democracia ateniense, né? E, digamos, de certa queda de um conjunto de valores tradicionais aristocráticos, né? Aristocráticos. E que, nesta mudança, tinha muito mais que ver com essa realidade nova, democrática, ateniense, o pensamento dos sofistas, até porque eles tratariam de coisas humanas e não de coisas estratosféricas. O problema é que Giovanni Reale, eu não vou tratar disso, porque essa é uma discussão histórica para a qual eu nem tenho competência. O problema são as conclusões que tira disso Giovanni Reale. Diz ele que, no fundo, a crítica de Sócrates, Platão e Aristóteles, os três grandes filósofos gregos, os três maiores filósofos gregos, aos sofistas, era resultado de uma espécie de preconceito de classe aristocrática. Bom, se tal é verdade, tiremos nós a nossa conclusão. Viva esse preconceito aristocrático,
porque, sem dúvida, ele produziu uma filosofia infinitamente superior, não só aos sofistas, como àquela própria filosofia da natureza que gerou a crise, que gerou os sofistas. Ou seja, este tipo de argumento de certo verniz, certo cariz marxista, não me interessa aqui e não explica a coisa em si. Se você busca valorizar um sistema filosófico por razões extrínsecas a ele, até pode ser. Resta saber se essas razões extrínsecas são verdadeiras. Não me parecem no caso. Porém, então eu já parto do ponto de partida, o meu ponto de partida é o mesmo de Sócrates, de Platão e Aristóteles. Os sofistas são aqueles que, com argumentos capciosos, tentam enfraquecer, debilitar o verdadeiro em favor do falso, ao qual dão uma aparência de verdadeiro. Essa é a definição geral que se pode dar para a corrente sofista como um todo. Porém, além disso, ademais disso, se os primeiros sofistas, Protágoras e Górgias, tinham, reconhece o Platão, certa dignidade, né? A coisa vai desandando e logo depois desses primeiros e de alguns outros surgem os chamados eristas, que é uma das correntes sofísticas, né? Os eristas eram propriamente isso de que falava Platão, atletas da disputa, né? Perfeitos na disputa, habilíssimos na retórica e, no entanto, sem nenhuma preocupação com fundamentar a sua própria retórica. É o discurso vazio, completamente vazio. E há uma terceira corrente, ainda mais decadente dos sofistas, que são os chamados sofistas políticos, de absoluto imoralismo, com desprezo total da justiça e com o único objetivo de chegar ao poder na recém-criada democracia ateniense. Pois bem, diz Giovanni Reale, essas duas correntes que se seguem aos fundadores da sofística são uma excrescência, daquilo que fundaram Protágoras e Górgias. Eu digo não, são uma consequência. Como veremos, é impossível que a filosofia desses dois fundadores, Protágoras e Górgias, não desse como resultado senão a sofística erística e a sofística política. Pois bem, vamos então à análise um pouquinho mais detalhada de Protágoras e Górgias. Depois falarei de alguns outros, mas sobretudo de Protágoras e Górgias, que são os fundadores disso que gerará, consequentemente, por conseguinte, essas duas correntes que Giovanni Reale chama de excrescências. Houve alguém, uma moça, que na última aula disse que queria defender os sofistas. Quem é? Está aqui? Não. Porque senão eu abriria um tempo para ela antes do intervalo, né? Lembremos-nos que, para São Tomás de Aquino, sob cuja luz damos esse curso, né, as objeções que faz a você são importantíssimas. E quanto mais bem feitas, melhor, mais te forçam a ser absolutamente perfeito. Se uma objeção perfeita morde o leitor, morde o ouvinte, obriga aquele que é objetado a uma solução magistral, ou seja, é o próprio método da honestidade do debate dialético, da dialética científica filosófica. Pois bem, começamos então com o fundador propriamente dito da sofística, Protágoras. Qual era o seu princípio primeiro? Dizia ele: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são pelo que são e daquelas que não são pelo que não são. Tá? Veja que há um eco aí, deformado, como em espelho, um eco da frase de Parmênides, que eu já disse hoje: o ser é, o não ser não é. Tá certo? É um eco. É como uma negação na própria formulação do princípio básico, né? Muito bem. O homem é a medida de todas as coisas. Excluamos, a princípio, qualquer discussão se o homem pode ser medida de todas as coisas. Por exemplo,
das estrelas de zilhões de anos, luz da Terra. Né? Isso é a primeira coisa. Se ele pode ser a medida de todo o universo, como um pequeno Deus que irradiasse todo o restante como medida. Esqueçamos esse dado e vejamos por que é Protágoras considerado o pai. A sua obra é considerada a Magna Carta, a carta magna do relativismo ocidental. Né? Por que isso? Esqueçamos, então, questões mais profundas e mais difíceis e nos atenhamos a se há um erro intrínseco na afirmação de que o homem é a medida de todas as coisas. O grande problema é que, ao contrário do que muitos acreditaram, o homem, para Protágoras, não é o homem que é a medida de todas as coisas, não é a espécie humana. Não somos todos nós no tempo e no espaço, espalhados no tempo e no espaço sobre a face da Terra. Não é isso. Este homem medida de Protágoras é o homem individual. Ora, ao estabelecer ele que a medida de todas as coisas, daquelas que são pelo que são e daquelas que não são pelo que não são, é o homem individual, ele já mata no nascedouro qualquer possibilidade de sistema filosófico. Porque ou o pensamento tratará de universais, de coisas que valem em geral, ou ele propriamente não é pensamento. Lembremos-nos uma afirmação de Aristóteles: não há ciência dos singulares, dos particulares. A ciência, o conhecimento, ele é de coisas universais. Propriamente, eu não conheço esse senhor que está me olhando aqui. Eu conheço o homem, posso conhecê-lo, melhor dizendo. O homem enquanto espécie, enquanto essência, enquanto natureza. Pois bem, mas por que diz ele que é o homem individual a medida de todas as coisas que são pelo que são e de todas as coisas que não são pelo que não são? Inaugurando assim, repito, o relativismo que hoje é praticamente hegemônico na cultura ocidental moderna, desde a filosofia até a ciência de Einstein. Ele o diz por um argumento, por um princípio que ele chama de princípio das razões contraditórias. Lê-se sobre Protágoras, quem quiser aprofundar-se, no Teto de Platão. Não? Teto de Platão. Diz ele, pergunta-se ele: o frio é frio ou é quente? O frio é frio ou é quente? Diz ele: depende. O vento é frio ou é quente? Depende. Se aquele que com o vento, se uma pessoa sente frio com o vento será frio. Se uma pessoa não sente frio com o vento, ele será não frio. Este é o princípio. Veja que nós estamos no terreno da sensibilidade corpórea. Da sensibilidade corpórea. E este é um traço que vocês vão ver, seguirá por toda a sofística. Se alguém sente um vento como frio, frio será. Se alguém sente um vento como quente, quente, ou melhor, não frio será. Muito bem. É deste princípio que ele parte, porque ele chama de antilogias, ou seja, o princípio das razões contraditórias. Tudo tem uma afirmação pró e tudo tem uma afirmação contra. De tudo se pode dizer a favor, de tudo se pode dizer contra. De todo e qualquer vento se pode dizer frio, de todo e qualquer vento se pode dizer quente, dependendo daquele homem medida individual que sinta desta ou daquela maneira o vento. Isso me faz lembrar certa parte da teoria da relatividade de Einstein, onde ele se pergunta se um navio passa junto à costa, há um homem dentro deste navio. Ele está sentado dentro deste navio. Pergunta-se Einstein: está parado ou em movimento? Resposta: depende de se há ou não um observador na costa.
Se houver, este observador dirá que ele está em movimento. Por quê? Ele passa movimentando-se junto com o navio. Pura sofística. Pura sofística. Ele está às duas coisas. Enquanto ele mesmo, ele está absolutamente imóvel, sentado, parado. Assim como se eu parar de falar e ficar aqui paradinho, eu estarei parado, apesar de a Terra girar comigo. O que ele esqueceu de dizer, Einstein, é que este homem que está sentado, absolutamente sentado, imóvel dentro do navio, só está em movimento enquanto massa agregada daquele navio. Assim como nós só estamos em movimento com a Terra, como massa agregada da Terra. Mas podemos estar absolutamente imóvel. Senão, a consequência é que um cadáver se moverá. Está certo? Se um cadáver estiver dentro do navio, ele será movente. Não, ele só se moverá enquanto massa agregada deste navio, enquanto massa agregada da Terra, lá no fundo de suas tumbas sobre a face da Terra. Né? Pois bem, é deste mal, deste pecado original que padece o sistema sofístico de Protágoras. Né? Pois bem, mas Protágoras disse de si mesmo, essencialmente um educador. Ora, que vai ensinar Protágoras aos seus alunos, segundo Platão, alunos ricos, que vai ensinar, aliás, lembremos que a tal democracia ateniense era uma democracia de muito poucos, né? De ricos, ou medianamente ricos. Os metecos não tinham possibilidade, os escravos muito menos. Olha, o que ensinaria ele, que se considerava essencialmente um educador, aos seus alunos? Já que não podemos ter nenhuma verdade, já que para cada coisa haverá uma antilogia, haverá cada coisa, cada afirmação, cada realidade estará submetida ao princípio das razões contraditórias, sempre com um argumento favorável, sempre com um argumento contrário. Então, o que ensinava ele aos alunos? Alguém pode imaginar o que é ensinar se eu chegasse aqui, em vez de ensinar o que tento ensinar aqui, eu dissesse, olha, pode ser que sim, isso que eu estou falando, pode ser que não, né? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, né? Aliás, isso é muito comum hoje em dia, muito comum. Você passa horas conversando com uma pessoa, a pessoa diz, muito bonito, mas é sua opinião, né? Mas pior é se eu, enquanto professor, eu mesmo dissesse, não sei se o que eu digo é certo ou errado. Por quê? Tudo quanto eu disser está submetido ao princípio da razão contraditória, a uma antilogia, aliás, que é o nome do livro do próprio Protágoras, que então ensinava ele a seus alunos. Ensinava uma moral de utilidade. Uma moral de utilidade. Veja, os gregos sempre primaram por dois conceitos, mesmo antes do surgimento da filosofia, né? Mesmo no campo dos sábios éticos, digamos assim, que são os 7 sábios, do qual fazia parte de Mileto, Solon, etc. e tal, sempre pautaram sua vida e seu pensamento por dois conceitos, né? A arete, ou areté, né? Que quer dizer virtude, e a aletheia, que quer dizer verdade. Está certo? Pois bem, qual a arete, qual a virtude que ensinava este, que, segundo Giovanni Reale, foi o primeiro filósofo propriamente moral do Ocidente, que ensinava eles aos seus alunos? Uma moral, uma arete de utilidade. Ora, se o vento é frio ou quente, de acordo com aquele que é ventado, né, também uma coisa será boa ou má, certo ou errado, de acordo com a utilidade daquele a que se destina. Tá certo? Não podemos dizer, obviamente, nisso eu concordo com Giovanni Reale, que ele pregasse um imoralismo, mas existe uma frase na língua espanhola fabulosa: no le pidas peras al olmo, ou seja, não peça a alguém que destrói o fundamento de todo o pensamento uma coerência, né? Não se peça o impossível a alguém, né? Não se peça peras ao olmo,
né? Não se pode pedir a Protágoras, depois dessa operação radical, incisiva, de esmagamento da Aletheia e da Arete, que seja coerente. Ele, de fato, ele não propõe um imoralismo. Ele, de fato, não propõe um imoralismo. Ele, de certa maneira, ainda está no campo desta arete dos sábios antigos gregos aristocratas. Mas qual será efetivamente a consequência de tudo isso? Se você tira o alicerce de uma casa, ou se o quebra, se o racha, se o fende, ele pode até durar um tempinho ali segurando a casa, mas logo a casa vai ruir. Logo a casa vai ruir. Se você não tem um critério objetivo com que determinar o que é arete, o que é a aletheia, se você já desde o início diz que tanto a virtude como a verdade tem que ver unicamente com aquele que a experimenta, e veja que seu ponto de partida é, antes de tudo, físico, o que já traz um problema imenso, como pode um sistema desse sustentar-se em qualquer resquício que seja de moral, em qualquer resquício de ética? Ele, na verdade, ele vai ensinar aos seus alunos algo que ele mesmo chamava de eubolia, ou seja, astúcia. Astúcia. Lembra, vocês já leram, muitos já devem ter lido O Príncipe de Maquiavel. E Maquiavel chama a isto mesmo, a esta astúcia, virtu, com acentinho grave, em italiano. É a mesma coisa. Qual é o princípio de Maquiavel? Qual é o princípio do político que está no poder? Manter-se no poder, seja como for. Ou seja, ele ensina aos príncipes que, mesmo que você não seja religioso, seja para agradar o povo. Faça qualquer coisa para manter-se no poder. É esta astúcia, essa eubolia que propunha, que ensinava Protágoras aos seus alunos. Veja a ciclicidade da história do pensamento humano. Exatamente, Protágoras é um Maquiavel avant la lettre. É um Maquiavel em condições históricas até semelhantes. Não perfeitamente iguais, mas semelhantes. E aquilo que Maquiavel ensina ao príncipe, e que é a carta magna do imoralismo, era aquilo que Protágoras, ainda que muito bem intencionado, ensinava aos seus alunos ricos. A astúcia. Ou seja, como defender uma causa diante de uma assembleia. Como fazer uma defesa diante de um juiz. Ainda que o que você defenda não seja verdadeiro, até porque não pode ser verdadeiro aquilo que é impossível de ser verdadeiro. Ou seja, ensinava ele que aos alunos a sempre saber usar as antilogias. Como? Para cada coisa está submetida ao princípio das duas razões contraditórias, cada aluno dele deveria saber responder contraditoriamente a qualquer argumento, independentemente de este argumento ser verdadeiro ou falso, até porque o verdadeiro ou falso não existe, mas depende deste homem-medida que é o indivíduo humano e não a espécie humana. Estamos num círculo perfeito. Não se pode acusá-lo por este ângulo de contraditório. Ele é absolutamente coerente em seu imoralismo radical. Absolutamente coerente. É claro que, quando pressionado, perguntar assim, mas então é justo matar alguém? Porque é outro, claro que não. E aí ele dava um salto abrupto, sem o menor alicerce, para aquela antiga moral aristocrática dos sábios gregos. Bom, há duas contradições graves aí. A primeira,
Se não é verdade, se não há verdade, se não aquela relativa ao homem individual, medida de todas as coisas, esta verdade que ele acaba de dizer só vale para ele mesmo e para quem acredita nele. Então, a sua afirmação central é em si mesmo relativa, portanto, não demos bola para ela, não é? Ou seja, ele afirma uma coisa geral que quer dizer que não há coisa geral. É o que se chama uma contradição de termos, é um tipo de sistema de pensamento que não se sustenta por si mesmo. Ele rui na sua própria base. E segundo, porque, como dizia o próprio Platão, ele tinha certa dignidade, tanto ele como Góes, como pessoa, ele não cai no imoralismo mais absurdo em que vão cair os sofistas políticos e erísticos, né? Ele não cai. Ele, na hora do frigir dos ovos, no frigir dos ovos, ele se agarra a uma tábua de salvação, aquela velha moral aristocrática tão criticada pelo Giovanni Reale. Mas o fato é que seu sistema não escapa a essas contradições básicas. Ele quer dizer que tudo é relativo, fazendo a afirmação mais absoluta que possa haver, né? Isso eu já disse na primeira aula, né? E exatamente o pensamento moderno é este, né? Ou seja, tudo é relativo. Você acabou de dizer algo não relativo, né? Você acabou de dizer algo pretensamente não relativo, ao que eu posso responder numa antilogia, mas isso é relativo à sua opinião, e acabou-se. Estamos propriamente no mundo de loucos, ou seja, daí nada surge. Chamar a isso filosofia é um pouquinho de boa vontade excessiva, né? Concordo integralmente com Aristóteles ao dizer que eles eram mercadores. Deixemos isso de mercador um pouco de lado, que é um pouco mais complexo, de um saber aparente. Este é um saber aparente. Aliás, quem tiver paciência, porque é um texto um pouquinho árido, o livro de Aristóteles chamado Refutações Sofísticas é um primor, é um pequeno primor, muito pequeno, está dentro do órgão, né? Está dentro do órgão, é o último texto do órgão. Muito bem. Resta ainda a ver com relação a Protágoras, o que ele acredita. Bom, eu já disse sua posição ambígua com relação à moral aristocrática anterior. Ambígua porque, na verdade, sua moral é utilitária. E nós vamos ver isso melhor adiante, com o mito de Heracles na encruzilhada. Ele não era propriamente, ele como que se agarrava a uma tábua de salvação a essa moral antiga, mas de fato sua moral era uma moral de utilidade regida pela astúcia. É verdadeiro e bom aquilo, é verdadeiro aquilo que tem o homem individual por medida e é bom aquilo que é útil para este mesmo homem medida individual. Resta, no entanto, então, ver o que dizia ele da religião grega, né? E, consequente com seu princípio, dizia ele que não podia saber se os deuses são ou não são. Ou seja, era um agnóstico, né? E desse agnosticismo vai gerar no próprio interior da sofística o ateísmo, tá certo? O ateísmo é uma consequência do agnosticismo. Muito bem, é assim que começa a sofística. Eu gostaria, alguém tem alguma pergunta para fazer quanto a isso? Porque, sim. Parece que também Como? sofre influência de Sócrates. Não creio. Porque virtude moral era o que ele ensinava. Mas é diferente. Qual é a medida para uma coisa ser verdadeira ou boa para Protágoras? O homem individual, tá certo? Acabei de dizer. Qual é a medida para Sócrates para algo ser verdadeiro ou bom? A essência da espécie humana. Entre essas duas coisas há um abismo, né? Há zilhões de anos-luz. Veja, o passo dado por Sócrates é gigantesco. É gigantesco. E mesmo a aparente similitude do método de ensino sofístico com o socrático é mera aparência. O socrático, porque parte ou tenta partir de fundamentos verdadeiros, é método de grande mestre.
O de sofistas é, como dizia Aristóteles, de mercadores, de atletas da disputa. E nós vamos ver isso acentuar-se com o Gorgias agora e com os demais, né? A disputa pela disputa, o gosto da disputa, isso vai se acentuando cada vez mais. Porque se com tão frágeis pontos de partida, com ponto de partida tão frágil como o homem individual como medida de todas as coisas, né, só se poderia cair no vazio da retórica, no vazio da disputa em si, por si, como fim último mesmo do pensamento. Tá certo? Bom, na próxima aula, nós vamos ver Sócrates e Platão, né? Não vamos terminar, porque Platão é o mundo, mas hoje eu gostaria de ter fincado bem sólido o que eu disser sobre os sofistas, porque é com ele que nós vamos entender o remate do próprio curso. Com esta, se não se entende o caminho que depois será traçado a partir de Sócrates, como contraposição radical aos sofistas, não se entende o que eu quero dizer em conjunto neste curso, tá? Mais alguma pergunta? Sim. Pois não. O colega falou em Sócrates e ficou aqui uma dúvida. Dizem que Sócrates teve um mestre sofista, Pródico de Celso. É fato? É possível, é sim. Mas isso não quer dizer nada, né? Aristóteles foi aluno e discípulo de Platão e rompeu radicalmente com ele. Tá certo? Por muito tempo, Aristóteles foi discípulo de Platão. E depois, já nas suas primeiras obras maduras, ele rompe oficialmente, formalmente, publicamente com Platão. O que é ser mestre? Pode ser simples professor, ou ser um mestre no sentido de que você adira efetivamente aos seus pensamentos. Veja, você não pode explicar a relação entre os sofistas e Sócrates por dados históricos. Você tem de estudar o fundo, o seu próprio sistema, a diferença entre eles, para ver se tem alguma similitude. Não há nenhum. Não há nenhum. Arguir que Sócrates é caudatário dos sofistas porque sua preocupação é centralmente humana e não aquela dos filósofos naturalistas ou físicos, tá? Não é um argumento que chega a me convencer. Você está tratando do mesmo assunto não quer dizer que tem o mesmo ponto de vista, tá certo? Você só está tratando do mesmo assunto, né? Além do mais, a filosofia de Sócrates, como nós vamos ver, ela tem 1000 aberturas para outras coisas. Mas veja, a de nenhum dos sofistas escapou a noção de homem individual como medida de todas as coisas. O que faz Sócrates? A medida de todas as coisas é a essência da espécie humana. Tá? A essência da espécie humana. Nós vamos ver mais adiante a consequência dessa diferença ainda no campo da sofística. Tá certo? Está respondido? Bom, o segundo grande sofista é Gorgias, né? É Gorgias. Ainda está entre aqueles por quem Platão nutria ou atribuía certa dignidade. Pois Gorgias, consequente com o que dizia Protágoras, vai radicalizar muito aquilo que esse mesmo Protágoras disse. Por quê? O que dizia Protágoras? Que o verdadeiro, que a verdade, a aletheia, tem por medida o homem individual. Está certo? Olha, ele ainda está supondo uma verdade, ainda que seja uma verdade relativa. Tá? O que vai dizer Gorgias? Gorgias vai fundar propriamente a sofística nihilista. Nihilista. O que vai dizer ele? Nada existe. Primeira coisa. Veja o salto, hein? Não é que o que existe seja medido pelo homem individual. É que nada existe. O ser não é. Relembremos-nos, né, que se dizia, o ser é, o não ser não é. Parmênides, né? Famosa. Ele diz, o ser não é, ou seja, não existe. Esta é a primeira de uma tripla afirmação. A segunda, ainda que existisse,
não seria cognoscível, não seria conhecível. Esta é a segunda afirmação. E a terceira afirmação qual é? É que, ainda que fosse cognoscível, não seria exprimível. Eu não o poderia expressar, nem explicar a quem quer que fosse. Veja que com este triplo raciocínio cerrado, mas que, como veremos, de uma bobajada radical, uma bobagem radical, já o veremos, mas com uma aparência de verdade impressionante. Voltemos. Nada existe. O ser não é. Não é no sentido aproximado de não existir. Não? E lembrem-se que aqui, quando chegarmos a Santo Tomás de Aquino, só com ele, haverá uma nítida distinção entre dois conceitos. O de ser e ente. Ente é aquele que tem ser. Eu sou um ente, isto é um ente, né? Este copo é um ente, né? Nós não somos o próprio ser, nós temos o ser, e por isso somos entes, que o entes é, em latim, um particípio presente do verbo ser. É mais ou menos como a diferença, um cantante. O que é um cantante? É o particípio presente, aquele que está cantando agora, é uma espécie de gerúndio de presente. Ente é isto. Esta diferença entre ser e ente só se consolidará, só se firmará, só se transformará em alicerce de doutrina com Santo Tomás de Aquino. Até lá, reinará certa confusão, mais ou menos grande, entre ser e ente, incluindo nos melhores como Aristóteles. Tá certo? Bom, mas repitamos a tripla afirmação de Górgias. Aliás, recomendo vivamente que leiam os diálogos platônicos sobre todos esses sofistas. São verdadeiras obras-primas e obras-primas até literárias. São de um sabor impressionante. Bom, ele diz primeiro, o ser não é, ou seja, nada existe. Nada existe. Segundo, ainda que existisse, seria incognoscível. Não teríamos condições de conhecê-lo. E ainda que fosse cognoscível, estamos na terceira afirmação, não seria exprimível, não seria explicável. Ou seja, estamos num mundo absolutamente autista. Tá certo? Porque, para ser consequente, já de início, ele teria de dizer que nada existe, incluindo isto que vos digo. Claro. Ou só haverá a afirmação de que nada existe. Consequentemente, com seu sistema, também a afirmação de que nada existe não deveria existir. Portanto, não seria para levar a sério. Pois bem, mas por que dizer-lhe que nada existe? De que parte este homem para dizer algo tão absurdo? Tão absurdo. Parte do seguinte. Como já referi, os filósofos da natureza chegaram a conclusões que aparentemente se excluíam, ou contraditórias, né? Uns diziam que o ser é imóvel, outros, como Heráclito e Pantarei, tudo flui. Uns diziam que o princípio era criado, outros que não era criado. Uns diziam que o princípio era múltiplo, outros que era mono, único. Uns diziam que era água, outros que era fogo, outros que era o ar, outros que era indefinido, outros que era a mente de uma inteligência, outros que eram muitos. Pois bem, é a partir da anulação mútua dessas diversas conclusões dos filósofos da natureza, dos filósofos naturalistas ou físicos, que é a partir daí que Górgias chega a essa brilhante conclusão: nada existe. Por quê? Diz ele, se para cada coisa há duas opiniões que se excluam mutuamente, nada existe. É como se eu e você, Luciano, andássemos pelo deserto e encontrássemos um microfone. E eu dissesse, é uma girafa. E você dissesse, uma lesma. E por isso o microfone não existiria. Dá para ver o absurdo disso? Não é patente? Eu chego a desconfiar que só uma sociedade doente possa ter dado tanta fama e celebridade a homens que dissessem coisas assim. Né? Ou seja, porque
Dois estúpidos não se entendem acerca de uma coisa, a coisa não existe. Né? Isso é de um
Bom, vamos voltar, então, estávamos na terceira, relembremos o triplo princípio de Gorgias. Primeiro, nada existe, o ser não é. Segundo, ainda que existisse o ser, ele seria incognoscível. E estamos na terceira, na sua segunda concessão dialética. Ainda que fosse cognoscível, inexprimível seria, tá certo? Inexplicável, né? E termina ele, ademais das razões, além das razões que já dei, aduz ele uma terceira coisa. Ora, se eu, pela mesma palavra microfone, esta palavra expressa microfone em mim e no nosso amigo Luciano, muito bem, então já não seria um microfone, seriam 2 microfones. Para quem? Hã? Quem vai falar? Alguém vai dar pergunta? Não. Gorgias agradece. Bom, obrigado. Mas é que ela estava distraída. Isso me lembra que a minha primeira profissão foi de revisor de livros de medicina. Então eu tinha de ler coisas que só médico lê sem conhecer nada de medicina. Então, para mim, o que era uma brotoeja era um câncer, o que era um câncer era uma coisa do outro mundo. Já viram foto de brotoeja em livro de medicina? Parece um tumor imenso, não é? Claro, com 2 meses eu estava absolutamente hipocondríaco. Mas, veja, então, segundo ele, quando eu digo microfone e quando você diz microfone, já não se trata de um microfone, porque existe o microfone que eu digo, o microfone que você diz. Ora, exatamente a língua, a linguagem, as palavras, elas têm por função expressar realidades num ambiente determinado e único, qual seja a sociedade humana. Tá certo? A língua, ela é propriamente um instrumento social. Ela é um instrumento comunitário. Ela é um instrumento de transmissão de ideias com um só signo, um só significante. Você expressa para uma multidão de pessoas um significado. Tá certo? Isso qualquer linguista o dirá, qualquer gramático dirá, qualquer filósofo de bom senso dirá. Mas diz nosso amigo Gorgias que microfone na minha boca e na da moça que queria me oferecer o microfone são 2 microfones, na verdade. Pois bem, qual é a consequência de tudo isso para o ensino da arete, entre aspas, para o ensino da virtude, para aquilo de que tanto se gabavam os sofistas de serem mestres por antonomasia, mestres por excelência, né? É a onipotência e a independência absoluta da linguagem. Ora, se nada existe, ou se existe é incognoscível, ou se é incognoscível é inexprimível, isso quer dizer que as palavras não querem dizer coisa nenhuma. E que, portanto, já que os sofistas tanto a prezavam, não a prezavam por sua capacidade de expressar verdades ou coisas existentes, mas como instrumento de poder. Fica claro com Gorgias que a onipotência da linguagem, a fundação propriamente da retórica, em todo o seu sentido negativo, que se dá com Gorgias, tem por objetivo um objetivo político. Em outras palavras, aquele que dominasse a retórica no sentido gorgiano tinha grandes possibilidades de sucesso na democracia ateniense. Morta essa democracia, morre a retórica gorgiana. Por quê? O uso da linguagem pela retórica de Gorgias tem por finalidade a astúcia, como já tinha em Protágoras, e um convencimento ainda mais radical dos auditórios, das assembleias, dos juízes, dos eleitores. Esta é a arete de Gorgias, esta é a virtude de Gorgias. E ainda mais radicalmente que Protágoras, a ética, a moral de Gorgias é uma moral não só utilitária, mas de situação. E mesmo que Gorgias, assim como Protágoras, ainda se agarra
no limite, in extremis, há uma antiga arete, uma antiga virtude, uma antiga moral aristocrática, porque, segundo mesmo Platão, ele não seria favorável, por exemplo, a um assassinato. Mas ainda assim isso é vão, porque já está tirado todo e qualquer alicerce que permite dizer que o assassinato é uma coisa ruim. Se a moral, se a ética, se a arete depende não só da utilidade para aquele homem medida de Protágoras, mas para cada situação vivida por este homem medida, é natural que o assassinato pode ser legítimo na situação determinada de um homem medido. Está certo? Pode ser legítimo toda e qualquer coisa, já que o fundamento da vida moral é a moral de ocasião. É a moral contextualizada segundo não só um homem medida, mas segundo o que vive em cada momento este homem medida individual. Estamos à beira do amoralismo mais absoluto. Do hedonismo mais radical. Gorgias deu um passo além no sentido do hegemonismo mais radical que Protágoras. Pois bem, entendido Gorgias? Alguma dúvida quanto a Gorgias? Vamos falar um pouquinho de pródicos, como outros querem dizer, de céus, né? É um nome difícil de dizer, né? Eu duvido um pouco dessa pronúncia que eu acabei de dizer, mas sejam condescendentes comigo. Não é linear o grego. Bom, veja, é um sujeito contraditório esse Celos. Sujeito contraditório. Por muito tempo se acreditou que sua fábula, Heracles, ou Hércules, na encruzilhada, era uma fábula de retorno àquela arete, aquela conjunto de normas ético-morais que sempre houve na aristocracia grega. Por quê? Está Hércules numa caverna, Heracles numa caverna, e lhe aparecem duas deusas, ou semideusas, Caquia e Arete. Arete quer dizer exatamente virtude. Caquia, pelo nome, você já imagina o que queira dizer, né? Caquia, né? Nada bonito. Bom, e as duas se dirigem a ele, segundo a interpretação mais antiga, mais tradicional, da seguinte maneira: Caquia lhe propõe a vida mais amoral, a mais imoral de todos os tempos. Queres ter prazer? Venha comigo. Queres não ter dor? Venha comigo. Queres passar por cima de toda e qualquer pessoa, por cima de toda e qualquer convenção, em nome de seu bem-estar? Queres enriquecer a qualquer custo? Venha comigo, tudo te darei. É o que nós podemos chamar de hedonismo, eu disse hedonismo radical, né? Radical. Essa Caquia propõe a Heracles a mais desregrada das existências, sempre em favor da utilidade, do prazer, do agradável para Heracles. Não é isso? Pois bem, aqui replica Arete. Não, ela vai levá-lo para a perdição, né? Imagine que se você... O que é isso? Isso é a Caquia, hein? É porque a Arete começou a falar, a Caquia se rebelou aí. Repetiu o quê? Agora vai falar, Arete? E diz: não dê ouvidas a essa tal de Caquia. Essa Caquia é tremenda, né? Porque, imagine, ela diz que você pode ter prazeres à vontade, prazeres a rodo, mas isso vai levá-la à morte, né? Se você come excessivamente, você ficará doente, né? Se você tem dinheiro em excesso, vai viver preocupado com os sequestradores, que naquela época já devia haver. E vai contestando a cada convite radicalmente prazeroso feito por Caquia.
Outra vez. Eu digo, essa Katia não faz. Dá danada. Bom, não tem problema. Mas, e assim vamos. E vamos nesse. E esta é a encruzilhada em que está Heráclito. Tá? Está entre o hedonismo radical de Caquia e esta coisa aparentemente incluída na ética, na moral, na arete aristocrático grega antiga. Bom, e nisso eu tenho de dar toda a razão a Giovanni Reale. Os modernos estudos indicam que este filósofo, este sofista, estava preocupado não com restituir a antiga arete. Ele estava preocupado com as consequências radicais do próprio sistema sofístico. Ou seja, as coisas que propõe Arete a Heracles, em contraposição ao que lhe propõe, as coisas que lhe propõe Caquia, são uma espécie de hedonismo temperado. Veja, em nenhum momento das propostas feitas por Arete a Heracles, se sai do campo do útil no sentido de Protágoras. Em nenhum momento. Em nenhum momento. É a utilidade daquele homem individual que interessa. Não se está, mesmo com Arete, no campo do retorno a certos princípios universais, éticos universais. Ainda se está no campo da ética individual do homem medida e da utilidade para este homem individual medida. Ainda se está, só que moderadamente. É como se ele receasse as consequências que logo advirão inevitavelmente. É como se ele já receasse a chamada sofística erística e a chamada sofística política. Ele já como que anteveria isso. E como se prova que este sofista não era, na verdade, um retornador à arete antiga, e sim um simples temperador, um simples moderador impotente de algo que iria ocorrer inevitavelmente. Prova-se pela sua visão dos deuses. Né? Pela sua visão dos deuses. Constata ele, aliás, com toda razão, que os gregos transformaram as coisas agradáveis, as forças, em deuses. De fato, o vinho se transformou em Deus, o trovão se transformou em Deus, a água se transformou em Deus, o fogo se transformou em Deus. Houve uma humanização dos elementos e das coisas úteis, que eram bens para os homens. Isso tem toda a razão. O problema é que ele o vê positivamente. Exatamente porque sua moral ainda transcorre nos limites do utilitário para o homem medida, é que para ele a divinização dos elementos úteis é um bem. Qual a diferença dele, então, com relação àqueles homens que buscavam na filosofia da física ou da natureza o primeiro princípio? É que aqueles identificavam a divindade com o que eles consideravam mais nobre, o primeiro princípio. Seja esse primeiro princípio a água, o fogo, não interessa. Mas eles davam uma nobreza universal. Universal. A divindade era aquilo que universalmente tinha sido o princípio de todas as coisas. Fosse isto ou aquilo, não está em discussão isso agora. A diferença com relação a esse sofista é que, para ele, a divinização dos elementos úteis ao homem medido individual é o bom. Isto é a verdadeira divindade. Ou seja, é a divindade jogada ao resto do chão. É a divindade jogada ao interesse, à utilidade mais imediata do homem medido. Na verdade, ele, pródigo, não sai do âmbito da filosofia sofística. Não sai. Foi um engano por largo tempo, embora se possa conceder, sem dúvida nenhuma, que ele, preocupado com as consequências que certamente já estavam advindo do modo de pensar sofístico, tenha querido, com esta fábula de Heracles na encruzilhada, como que reter
um pouco essas consequências que eu digo inevitáveis, enquanto lembremos-nos de Giovanni Reale excrescências. Para mim não são excrescências, são, e me parece mais ou menos óbvio, que são consequências naturais disso. Pois este sofista não é da primeira e maior geração de sofistas, de Gorgias, Protágoras, mas antes mesmo do surgimento da erística, veja, não vamos tratar aqui a erística e a política, tá certo? Já falamos dela de maneira geral e suficiente como consequência desse sistema de pensamento sofístico, e não vale a pena, num tempo tão curto como teremos ao longo desse curso, deter-nos em abordar coisas que, na verdade, são, pelo menos, excrescências, mas certamente consequências más. Bom, vamos parar nesses dois de quem tratarei agora, né? Primeiramente, Hípias. Hípias funda a sofística chamada naturalista. Veja, a primeira filosofia grega, aquela que começa com Tales de Mileto, é chamada física ou naturalista. É a filosofia da physis, da natureza. Physis quer dizer natureza em grego. E Hípias funda a sofística chamada naturalista, né? Naturalista. Que entende ele por natureza? Que entende ele por natural? Diz Giovanni Reale que é com Hípias que se funda a diferença entre direito natural, de que tratarei bem mais adiante, com Santo Tomás de Aquino, direito natural e direito humano, tá? Que ele funda esta diferença, né? Na verdade, é outra afirmação equivocada do grande historiador, porque ele não funda a noção de direito natural. Já veremos por quê. Por quê? Mas o fato é que ele contrapõe, aliás, Hípias deve ter sido muito famoso, porque Platão lhe dedica 2 diálogos. O Hípias maior, que é sobre o belo, e o Hípias menor, que é sobre a mentira, né? Ambos belíssimos. Deve ter sido bem famoso, senão Platão não escreveria 2 diálogos. Mas pouco se sabe dele. O fato é que ele contrapõe a natureza à justiça humana. De que maneira? De que maneira? Diz ele, o que é natural, natural é. E o que é justiça, o que é direito, o que é lei humana, é artificial. Bom, a princípio correto está. Tudo que é feito pelo homem é artificial, tá? Sob certo ângulo. O problema é que ele diz que, além de artificial, neste sentido, no sentido de feito pelo homem, é artificial no sentido mau. O mais das vezes, as leis humanas contrariam a natureza humana. Veja que eu disse até agora que para os sofistas não havia natureza humana, não havia a essência do homem, que isso só será descoberto por Sócrates. No entanto, aparentemente, Hípias já fala de uma natureza humana. E natureza humana de tal maneira que tem tal lei que é contrariada pela lei dos homens. Pensemos um pouquinho. Interessante isso. A mesma natureza humana é capaz de fazer leis que a contrariem. Está certo? E ele nega essa contrariedade. Por quê? Se foi o homem que fez as leis que contrariam a natureza, é porque é de sua natureza fazer leis que contrariem a sua natureza. Óbvio. Está certo? Isso ele não pescou. Mas não faz mal. Sigamos. O que quer dizer ele com exatamente isto? As leis humanas têm que ser toleradas, porque se nós as infringimos, podemos padecer algum mal. Podemos padecer algum mal. Veremos em Aristóteles, aliás, mais à frente, a belíssima distinção entre ato justo e ato de justiça. Mas esperemos chegar a Aristóteles, porque ainda estamos num terreno muito baixo. Por que tais leis contrariam a natureza? Mas a gente tem de obedecê-las para não sofrer. De que natureza se trata?
Aí está, da natureza sensível. Ainda estamos no terreno do vento frio ou não frio de Protágoras. Na verdade, ainda estamos. Reduz-se com Hípias, isso que ele chama natureza, não é a natureza do homem integral, a natureza do homem que pensa, da natureza do homem que pode limitar-se, que pode cingir-se em seus prazeres por uma causa superior. A natureza de um pai que é capaz de perder todo e qualquer prazer em prol do filho. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma natureza bestial, uma natureza sensível, uma natureza da parte mais baixa do ser humano. É isto para ele a natureza do homem. Não estamos definitivamente no terreno socrático. Não estamos definitivamente no terreno socrático, onde certamente Sócrates, como grande filósofo que era, vai considerar a essência do homem pelo ângulo, antes de tudo, de sua parte superior, da mente, não é? Da parte intelectual e da parte volitiva, não. A natureza humana para Hípias é uma espécie de bichinho que reage a estímulos, não é isso? Bichinho, tem fome, tem frio, tem sede. E é isto que quer prazer sexual. É isto que as leis proíbem. Por exemplo, de ter prazer sexual com a mulher do outro. Né? Isso sim, as leis gregas, de certa forma, impediam, contrariavam a natureza. Veja, o homem seria um feixe de sensações físicas, de prazeres, de necessidades prazerosas, de apetências e ponto. Isto é a natureza do homem. E por isto, obviamente, a lei feita pelos próprios homens, com a parte de cima deles, coíbe certas coisas em prol da justiça social. Está certo? Isto ele não vê. Mas este é Hípias. Este é Hípias, o fundador da sofística naturalista, naturalismo deste ângulo. Pois bem, mas segue-se um sofista ainda mais radical no campo desse pretenso naturalismo, que é o Antifontes, né? Não é mesmo o nome dele? Antifontes. Este vai dizer que transgrida sempre a lei humana. Transgrida sempre a lei humana. Muito bem. Esses homens, né? Hípias, por exemplo, aliás, ele propõe algo um pouco diferente da retórica dos sofistas anteriores, um pouco diferente das antilogias de Protágoras, da retórica de Gorgias. Ele propõe um saber enciclopédico. E por que ele propõe? Porque ele é a medida de das coisas. Ele se gabava, ele se vangloriava de saber tudo, de saber fazer tudo. Só isso, né? É pouco. Para ele o saber tudo, né, era o principal. Um saber enciclopédico, claro que centrado sobretudo nas ciências da natureza, já que, dada a visão naturalística que ele tinha. Pois bem, o seu seguidor vai radicalizar isso e vai dizer que completamente infringamos toda e qualquer lei humana, porque toda e qualquer lei humana infringe o princípio do prazer. Essa corrente sofístico-naturalista, ela vai ter um continuador lá na frente, que será Epicuro, tá certo? O mesmo dos átomos que caem e formam, sem querer, este que vos fala. Pois bem, estamos realmente a um passo, não só da heurística, como da sofística política, que é absolutamente imoral, amoral, assumidamente imoral, amoral, e tem por objetivo único ganhar disputas e conquistar postos. Pois bem, mas há uma coisa altamente elogiada por vários autores, incluindo, estranhamente, Giovanni Reale, que estes filósofos sofistas naturalistas teriam trazido à cena helênica algo não só novo, como revolucionário. É sabido o etnocentrismo, digamos assim, dos gregos, né? É sabido, né? Para os gregos, incluindo para os grandes pensadores,
o grego era uma raça superior, não é isso? Raça superior, em todos os sentidos, né? Os demais mereciam ser escravos, ou mereciam ser bárbaros, ficar como bárbaros. O fato é que eles tinham um etnocentrismo absurdo, um helenismo radical, xenófobo, e, segundo Giovanni Reale, esses dois, Hípias e Antifontes, introduzem o igualitarismo e o cosmopolitismo. Ou seja, a Grécia, com eles, sairia daqueles marcos etnocêntricos e começaria a reconhecer, como eles mesmos dizem, que todos os homens são iguais. Não é? Mas iguais em que sentido, se a natureza do homem é apenas seu sentir físico e suas apetências mais físicas? Exatamente isso. Para eles, os homens são iguais porque todos os homens têm desejo sexual, porque todos os homens têm fome, porque todos os homens necessitam prazer, porque todos os homens necessitam descanso. O seu horizonte continua físico, corpóreo. Por isso os homens são iguais. Ao que lhes retrucaram com toda a sapiência, pois exatamente aí é que somos absolutamente desiguais. Corporalmente, um é forte, o outro é fraco. Corporalmente, um é magro, outro é gordo. Corporalmente, um é doente, outro é são. Corporalmente, um é baixo, outro é alto. Ora, se há que seguir perfeitamente nossos instintos naturais, viva a lei do mais forte. Claro. Se o critério da natureza humana são condições físicas, mais que nunca a desigualdade entre os homens se faz presente. Não é isso? Ou seja, chegamos a esta aberração, a este absurdo extremo de considerar a natureza, ao contrário de ser um preâmbulo de Sócrates, né? Só o é um preâmbulo no sentido que Sócrates o negará mais firmemente. A natureza do homem, ser pensante, ser falante, ser em que está unido o ser, o pensamento e a palavra, não pode ser senão acima do corpóreo. É interessante notar, né, porque como parece essa posição do Antifonte, de que a lei é algo meramente coercitivo, de prazer, de apetências naturais, como se parece com a psicanálise. Ah, sim, é verdade, é verdade. Há um lastro muito grande, né? Muito grande. Gostaria de falar da psicanálise, mas vou resistir à tentação. Até para preservar amigos, digamos. Mas tentemos recapitular. Deixa eu ver que horas são, faltam 5 minutinhos. 10. Tentemos recapitular de uma maneira bem geral para que isso fique solidamente explicado e possa eu passar, não na próxima quarta-feira, mas na seguinte. Infelizmente não vou ter o prazer de ver a aula do meu amigo, porque eu moro bem longe, e como eu já disse para alguns, meu lar é um avião. Estarei viajando pelo Brasil afora. Vamos tentar solidificar tudo quanto eu disse aqui, de uma maneira geral, sobre o sofista, para que o passo para Sócrates e Platão seja sólido e se entenda perfeitamente, né? Primeiro, sem dúvida alguma, a sofística nasceu no vácuo de uma crise da filosofia da natureza. O que não quer dizer que ela seja superior à filosofia da natureza. Ao contrário, ela é infinitamente inferior, exatamente porque nobre é o ponto de partida da filosofia da natureza. A pergunta sobre o princípio, a origem de todas as coisas. Princípio com letra maiúscula. Enquanto a sofística se inaugura com o mais radical e deslavado relativismo. Aquele que diz que a medida de todas as coisas é o homem, é a medida de todas as coisas que são pelo que são e de todas as coisas que não são pelo que não são, numa resposta enviesada, oblíqua a Parmênides. Bom, inaugura-se com Protágoras, então, este relativismo que vai renascer com toda a força já no Renascimento, já no século XVI. Um pouco antes até. Um pouco antes, com alguns teólogos franciscanos, como Duns Scott e Guilherme de Ockham. Mas esse é um assunto para o meu amigo metafísico.
vai renascer. Mas já ali vem com toda a força, né? O homem individual, que não o homem espécie, é a medida de todas as coisas, né? Tudo. E com isso se inaugura no campo moral a ética de utilidade. Tá certo? E, para tal, o ensino da astúcia, ou eubolia, né? Que se assemelha enormemente à virtude de Maquiavel, né? Que, se eu pudesse resumir, diria que o pensamento de Maquiavel é a entronização da mentira. Esta visão relativista, esta carta magna do relativismo, que é escrita por Protágoras em seu livro Antilogias, em que ele considera que todas as coisas estão sob o princípio das razões contraditórias, se segue a radicalização de Gorgias, em que se dará o absoluto divórcio entre ser, pensamento e palavra a partir de uma tripla afirmação. Primeira, nada existe. Ou seja, ao contrário do que dizia Parmênides, o ser não é. Dizia Parmênides, recordemos, o ser é, ou não, ser não é. Dizia Gorgias, o ser não é. O ser não existe. Concede ele dialeticamente, ainda que existisse, seria incognoscível. E termina dizendo que, ainda concedendo dialeticamente que, ainda que fosse cognoscível, seria inexprimível. Ao primeiro argumento, provam Gorgias, dizendo que se duas pessoas virem num deserto um microfone, e uma disser que este microfone é uma girafa, e a outra disser que é uma lesma, o microfone não existe. Segundo, já que, ainda considerando que fosse cognoscível, como Parmênides, o pobre do Parmênides, dizia que no limite pensar é igual ao ser, o que será confirmado por Aristóteles e São Tomás de Aquino, dizendo que, de certa forma, a alma, no sentido intelectual, é disserção de certa forma todas as coisas, dizer, mas como esta mesma alma, este mesmo pensamento, este mesmo intelecto é capaz de pensar coisas que não são, coisas que não existem, logo, todas as coisas que ele pensa não existem também. Tá certo? Ao que, relembre-se, responderá lá na frente, séculos e séculos depois de São Tomás, né, dizendo que mesmo as coisas falsas que se pensam existem enquanto pensadas. Tá certo? Se eu penso que cocos correm pela praia ou que homens voam por seus próprios braços, isso não existe enquanto tal lá fora do meu pensamento, mas existe enquanto ente de razão na minha cabeça. Queria falar alguma coisa? Eu só notar que também essa posição do Gorgias se parece muito com o criticismo kantiano, que prega a incognoscibilidade da coisa em si. Né? Mas, mais uma vez, deixo para o meu metafísico amigo. Ele é um metafísico. Bom, depois de Gorgias vem o pródigo de Céus, né, que como que quer reter, como que quer conter com a sua fábula de Héracles na encruzilhada as consequências absolutamente visíveis de todo esse pensamento. Né? Ele aparentemente faz o retorno a arete, a ética, a moral dos sábios antigos da Grécia, chamados por Giovanni Reale de aristocráticos, né? Mas é uma mera aparência, ele ainda gira, ele ainda circula no âmbito da moral, quer utilitária, quer de circunstância, ou seja, propriamente a moral já de Gorgias, que é uma radicalização da de Protágoras. E a prova disso, repito, é que, ao contrário dos filósofos da natureza, que de alguma maneira identificavam a divindade, o divino, com o que há de mais nobre, identificava ele a divindade, prazerosamente, com o que há de menos nobre na natureza e no próprio homem. Né? Depois dele vem Hípias e Antifontes, né? Com uma pretenso retorno
a uma filosofia da natureza, uma pretensa antecipação do pensamento socrático, né? Mas veja que também a natureza para eles, esta mesma natureza que se opõe à lei humana, novamente repito, como pode uma mesma natureza opor-se a algo criado por ela mesma, né? A não ser que seja em si mesmo uma natureza esquizofrênica, como é possível, né? Isso não sei, mas o fato é que eles opunham radicalmente, no caso de Antifontes, pelo menos, radicalmente, a natureza à justiça, às leis. E com isso abre caminho para todo o imoralismo que se lhe seguirá, né? E teremos propriamente o fim, a decadência da sofística, se é que ela já não nasceu decadente, creio que sim, né? E teremos então a sua superação radical, profunda, esmagadora com Sócrates. Como vimos na aula ministrada no Centro Cultural Banco do Brasil, a sofística vai desembocar na erística e na sofística política, que, como dito na aula, se erguem sobre o mais absoluto imoralismo. E que não são, ao contrário do que diz Giovanni Reale, uma excrescência da sofística, mas uma consequência inelutável dela. Vamos apenas fazer algumas precisões com relação a esses dois termos finais da sofística. Para compreender a erística, leia-se o Eutidemo de Platão. E não importa saber se Eutidemo é um personagem ou foi realmente uma figura real, um sofista real. Destrói-se na erística toda e qualquer noção de verdade. Veja, para Protágoras e para os demais, de alguma maneira, a verdade era dada pela medida do homem individual. Decorria de uma ética de situação, de uma medida dada pelo homem individual e seus interesses corpóreos os mais baixos. Mas os eristas negam mesmo a mesma verdade dada por essa medida já tão chã, já tão reles, já tão ao rés do chão, como é a medida do homem individual de Protágoras. Até isso mesmo é negado, isso para não falar das ressalvas, das reservas, dos cuidados tomados por Pródico de Queos. A erística, então, é a destruição mesma de toda e qualquer possibilidade de pensamento humano. E a sofística política é outra decorrência natural e inelutável da sofística como um todo. Como já anunciado na própria aula dada no CCBB, chega com Criton a sofística política à conclusão óbvia, se pensam os pressupostos dados pela sofística primeira. Impera no terreno da ética ou moral, se é que ainda se pode chamar ética ou moral este terreno, a lei do mais forte. É a lei do bestial, é a lei do animal, é a lei propriamente do não ético, do não moral, do imoral, do amoral. A lei do mais forte passa a reger o comportamento humano segundo os sofistas políticos. E isto decorre, aliás, não somente das premissas, dos pressupostos da sofística como um todo, mas da mesma democracia ateniense. E o veremos com certo detalhe
com bastante detalhe ao estudar a República de Platão. A República de Platão e sua brilhante e profética visão da democracia. Naturalmente, não se deve imputar de todo à democracia esta decorrência inelutável da sofística, que é a sofística política e a erística. Não se deve reputar completamente como decorrência da democracia ateniense, mas em grande parte sim, já que a própria sofística como um todo dela decorre. Mas que dela decorre, forma algo uno com ela. Talvez seja a melhor formulação a respeito da sofística. A sofística, enquanto doutrina, se é que isto se pode chamar doutrina, forma algo uno. Algo um com a mesma democracia ateniense. E, assim como se derrui enquanto sistema político a democracia, também se derrui concomitantemente e decorrentemente a sofística com o fim da democracia. Fim da democracia ateniense, fim da sofística, perseguição dos sofistas, queima em praça pública de suas obras e a abertura para a estrada real do socratismo. Que com isto temos um fecho para o chamado período pré-socrático da filosofia grega e da filosofia em geral. Este período, recapitulando, se divide em termos gerais, em termos genéricos, em primeiro período, ou período físico naturalista, aquele que começa com Tales de Mileto e vai terminar com Diógenes de Apolônia e Arquelau de Atenas. E, segundo momento, com esta queda, com esta fundação do relativismo, que é a sofística. Esses dois períodos constituem o pré-socratismo. A filosofia pré-socrática é composta destes dois momentos. Um, que corresponde a um impulso de saída da longa noite da inteligência, de uma longa noite da inteligência, e impulso que contou com um ponto de partida nobre, a descoberta de um princípio único. Este impulso não só se arrefece, como cai em declive e em sentido contrário com os sofistas, mas por pouco tempo, porque logo virá Sócrates dando um gigantesco passo à frente, como veremos na próxima aula. Boa noite e até lá.